Olá, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e que o seu coração esteja aberto para cada dia mais receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só tem para nós benefícios. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós aprendemos, nós somos melhores, nós nos corrigimos mais. A cada vez que nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós compreendemos que há situações que ainda nós não deparamos com elas, ou se deparamos, não nos atentamos a elas. E uma das coisas é a oração. Eu vejo muita gente me perguntando, pastor, eu não sei orar. Eu não sei como eu faço para orar. Com que palavras eu posso orar? E tudo isso é porque ele ainda não entendeu a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso não é uma oração para nós fazermos constantemente, usarmos de vãs repetições, como ela própria diz, mas é uma oração modelo. O que é um modelo? É uma forma para que nós possamos fazer igual, não é? Quando você faz aquele bolo naquela forma redonda, ela é uma forma que quando você tira o bolo, fica na mesma forma dela. É o desenho, é o modelo. Portanto, a oração do Pai Nosso também é um modelo para que nós possamos aprender, para que nós possamos saber como seguir os passos. Quais são os passos que nós devemos seguir para orar? Uma oração produtiva, uma oração inteligente, uma oração que Deus possa ouvir. E aqui na oração do Pai Nosso, nós vamos compreender muita coisa, principalmente por que Deus não ouve as nossas orações. Nós vamos aprender aqui que muitas das nossas orações são como palha jogada ao vento. Elas não chegam até Deus. Por quê? Vamos ver por quê. Então, a oração do Pai Nosso é um exemplo, é um ensino, é um modelo. Não que nós não podemos, de vez em quando, orar a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso não é uma oração principal. Por quê? Porque orar é falar com Deus. E quando nós estamos falando, como eu estou falando com você aqui agora, nós temos liberdade para falar. E nós falamos de tudo, falamos dos nossos problemas, falamos dos nossos sonhos, falamos de tudo. E se nós estivermos vivendo uma situação, nós vamos falar daquela situação a qual nós estamos vivendo. Olha, é assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós vamos falar de algo que nós estamos vivendo ou vivenciando. Portanto, a oração do Pai Nosso é um ensino para que nós possamos orar igual Ele nos ensinou. Né? Veja bem que Jesus disse, e quando orares, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, como é que eu começo? Eu começo com uma oração inclusiva. Pai Nosso que estás no céu. Não é Pai meu. O Senhor Deus não é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Então eu tenho que orar incluindo a todos na minha oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, reverenciado, respeitado seja o teu nome entre as nações. São princípios, são modelos para que nós possamos orar. Então, por exemplo, quando eu vou orar sem repetir essas palavras, eu posso orar da seguinte forma: querido Deus, eu te louvo, eu te exalto, tu és o nosso Deus, e diante da tua presença eu me coloco agora para interceder, para pedir ou para agradecer por isso, por aquilo ou por outra coisa. Então, são formas de nós nos achegarmos a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou e deixou-nos muito bem claro. Depois ele continua, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, que nós possamos compreender o reino de Deus em nossa vida, em nosso coração. Reino é onde reina o rei. Né? E se o Senhor Jesus reina em nós, aí nós vamos continuar. Seja feita a tua vontade. Outro detalhe importante. Nós muitas vezes queremos impor para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Eu quero que o Senhor faça dessa forma. E não, ele nos ensina a deixar a vontade dele. Porque quem somos nós para compreender o amanhã? Quem somos nós para saber se vamos estar vivos daqui a 5 minutos?
Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe o que nós vamos passar daqui a um ano. Ele sabe todas as coisas, se nós vamos estar vivos ou não. Então, nada melhor do que deixar que a vontade dele reine em nós. Há muita gente que diz, amanhã eu vou fazer tal coisa. E Tiago nos ensina que nós não devemos dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas se Deus quiser eu viver, amanhã eu farei tal coisa. Isso é deixar nas mãos de Deus, é deixar que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Isso é de extrema importância. É tão importante que Jesus deixou para nós aqui o modelo, para que nós saibamos como orar. Porque há pessoas que não sabem orar. E orar não é viver com vãs ou falar coisas toda hora, a mesma coisa, o mesmo tempo, aquela coisa monótona, sem criatividade. Orar é algo criativo, é falar com Deus. Imagine que eu vou falar com você e todos os dias eu conto a mesma história, eu falo a mesma coisa, eu não mudo de história, eu não mudo de palavras, sempre a mesma coisa. Você vai ficar cansado de me ouvir toda a mesma coisa. Não, mas se eu for conversar com você e eu falar sobre tudo, né? Sobre futebol, eu falar sobre agricultura, eu falar sobre a palavra de Deus, então é diferente. Eu vou demonstrar para você que eu estou dialogando de uma forma inteligente e não de uma forma repetitiva. Portanto, é importante que nós compreendamos. Venha a nós, o teu reino seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Em qualquer lugar, a vontade de Deus precisa ser feita e precisa ser cumprida. Nós não podemos tentar manipular Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos. Em situações de doenças, em situações de perigo, qualquer situação que nós estivermos, nós precisamos orar pedindo a Deus que nos livre, que nos guarde, mas pedindo a Deus fechar a nossa oração, dizendo, porém, que a tua vontade seja feita. Quem somos nós para impor para Deus e dizer, eu quero que o Senhor faça assim? Então nós precisamos deixar na vontade plena de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é o pão nosso? O que será o pão nosso? Será que o pão nosso é ter riquezas aqui na terra? É ter isso, é ter aquilo? Não que seja pecado ter as coisas. Não que seja pecado você construir a sua mansão. Não que seja pecado você ter um bom carro. Nada disso. Mas o objetivo nosso como crentes em Cristo Jesus, como servos humildes que devemos ser, é viver com aquilo que nós precisamos. O pão nosso é aquilo que nós precisamos. Né? O pão nosso de cada dia. O que você precisa? Você precisa de uma casa para morar, seja ela alugada, seja ela emprestada, seja ela de que forma for. Você precisa de um carro, dependendo aonde você mora, o que você faz. Você precisa de um celular ou de um telefone, de alguma forma. Então, são coisas, você precisa de vestimenta, você precisa de calçados, você precisa de alimentação. Isso é o pão nosso de cada dia. São coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje o Senhor vai suprir. Este hoje pode ser este mês, não é? Há pessoas que fazem a compra do mês, não é? Então, ele comprou para o mês todo. Esse é o pão nosso de cada dia, não é? O cada dia dele está igualado a um mês. Dá-nos hoje o vosso pão. Né? Então o Senhor dá-nos a cada um conforme as nossas necessidades e conforme aquilo que nós temos condições de fazer. Acredito que não tem ninguém que faça uma compra para o ano. Né? Então o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje quer dizer o presente momento em que nós estamos vivendo. Hoje nós precisamos de uma casa. Hoje nós precisamos de um carro. Hoje nós precisamos de um celular. Então é muito fácil compreender aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Aí ele diz no verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas. Isso é fundamental. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aí está aqui uma vírgula, né? Ele não parou. E aqui uma vírgula, não é um ponto final. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui não está falando de dívida monetária. Nós precisamos pagar as nossas dívidas. Não está falando de dívida monetária. Está falando de dívidas
por exemplo, alguém que ofendeu, alguém que denegriu o outro, alguém que machucou, que feriu o coração, que feriu a moral, alguém que desrespeitou, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você tem alguma coisa para ser perdoado por Deus, primeiro você precisa perdoar o seu devedor. Primeiro você precisa arrepender-se dos seus atos, dos seus pecados, com o seu igual, com o ser humano, para que você possa ser alcançado pelo Senhor. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos induzas à tentação. É um pedido. O Senhor Deus não vai nos induzir à tentação, mas Ele ensina-nos a pedir isso para que Ele não nos deixe a seguir ou a entrar num caminho da tentação e ser tentado e render-se à tentação. O Senhor Jesus foi tentado como nós somos e nos pecados os quais nós somos, mas Ele nunca pecou. Isso é algo tremendo, maravilhoso. Somente Ele, como Filho de Deus, nunca pecou. Todos os demais pecaram. Todos os homens, seja o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, todos pecaram. Mas Jesus nunca pecou e foi tentado, hein? Depois o verso 14 diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Aqui é um ponto chave. A sua oração não será ouvida se você tem um rancor dentro do seu coração. Se você tem dentro do seu coração ódio. Se você não consegue perdoar aquele que lhe feriu. Você não consegue perdoar aquele que cometeu um ato que para você é imperdoável. Mas ele não pode ser imperdoável. Mas eu não consigo perdoar porque o ferimento foi muito grande e está dentro de mim a cicatriz. Eu não consigo perdoar. Nós, como seres humanos, jamais conseguimos perdoar. Mas se nós buscarmos em Deus a capacidade para perdoar, aí sim nós vamos perdoar. Então, qual a oração que nós devemos fazer nesse sentido? Senhor Jesus, eu não consigo perdoar fulano. O que ele fez por mim é grave e eu não consigo perdoar. Eu peço que o Senhor capacite-me para perdoar, porque sem o perdão as minhas orações não vão ser ouvidas. Você pode ir à igreja todos os cultos, você pode ir em todas as missas, você pode ir em todas as reuniões da igreja, você pode fazer todos os cursos que existem na igreja, mas se em seu coração não foi liberado o perdão, você não vai ter que ser alcançado pelo Senhor Deus. As suas orações serão como palhas lançadas ao vento, porque você não perdoou. Como é que você pode ser perdoado? Então, você está em pecado, porque você está com o seu coração cheio de ódio, cheio de rancor. Você não consegue encontrar aquela pessoa na rua, na cidade onde você mora. Você dorme com aquela pessoa todas as noites. Quero explicar isso. Quando nós temos ódio de alguém, rancor de alguém, nós vivemos lembrando daquela pessoa constantemente. Um dia aquele camarada vai ter que me pagar. Um dia eu vou pegar ele. Um dia eu vou retribuir o que ele fez comigo. E aquilo fica martelando. Por quê? Porque você não perdoou. Você não está vivendo livre. Você não está vivendo leve, tranquilo. Porque há dentro de você um ódio que pode te consumir. E o ódio, ele traz-nos doenças graves, cardíacas e tantas outras. Até mesmo câncer. Porque o nosso coração fecha quando nós estamos cheios de ódios e não bomba o suficiente para que nós possamos ter uma vida abundante. Portanto, é preciso que nós, para que sejamos alcançados por Deus, perdoemos os nossos devedores. Perdoemos aquele que nos ofendeu, aquele que nos oprimiu, aquele que fez coisas para nós. Veja bem, o verso 16: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Tem gente que jejua e fala: hoje eu estou em jejum, hoje eu estou
me consagrando para Deus. Não, não é assim. Você está demonstrando. Você tem que fazer isso entre você e Deus. Veja o que ele diz ainda. Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam, para mostrar para os homens que ele é piedoso, que ele faz jejum, que ele consagra a sua vida. Isso é uma coisa particular e íntima. Nós devemos fazer entre nós e Deus. As pessoas não precisam saber. Agora, quando é um jejum coletivo, não tem como, né? Você convoca a sua igreja o convocou para um jejum, todo mundo está sabendo que vocês ali estão em jejum, estão num período de consagração. É diferente. Outra pessoa também que vai ter que saber do seu jejum é a sua esposa. Principalmente se você está jejuando alguns dias. Como é que você vai deitar com sua esposa e ela te procurar à noite, se você está em consagração por alguns dias? Então, é uma das pessoas que precisa saber. Ela põe a mesa e põe a sua comida no prato. Se ela tem o hábito de servi-lo, ela pode pôr a sua comida no prato e depois você dizer, não, eu não vou comer hoje. Você tem que explicar, né? A pessoa precisa saber. Então, o que você não pode é sair tocando a trombeta, dizendo que está jejuando com a intenção de arrecadar o quê? Likes. Parabéns. Que bom. Que bom, pastor Ananias está jejuando, que bom. Nós não podemos nos expor nesse período de jejum. É um período de intimidade com Deus. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quem jejua e sai tocando a trombeta, já recebeu o galardão. Aquilo que ele ia receber de Deus, ele acabou já recebendo dos elogios. As pessoas o elogiaram, disseram que ele é um camarada forte, que ele é um camarada que vive na santificação, encheram a bola dele. E ele sai todo cheio, como quem diz, eu posso, eu fiz o jejum, eu consigo fazer o jejum. Realmente eu sou santo, realmente eu busco a santidade. Perdeu tudo com Deus, ganhou com os homens, mas perdeu com Deus. Porque tu, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, ou seja, penteie o cabelo, fique bonitinho, lava o seu rosto, se possível até põe uma roupinha bonitinha, toma um banho, fica todo bonitinho, para que as pessoas não vejam, não notem que há no seu coração uma inquietação ou um período de adoração ou um louvor. No período do jejum, você está jejuando, você está em um período a sós com Deus, mesmo tendo uma vida normal, mesmo no seu cotidiano, mas você está num período com Deus, um período de consagração. Eu já fiz jejuns trabalhando, às vezes estava fazendo as obras da igreja, trabalhando às vezes no pesado, mas eu estava quietinho em consagração. Não precisa tocar a trombeta, né? E nem deve, porque se assim nós fizermos, nós estamos sendo como os hipócritas, né? Que querem ganhar elogios diante do povo. Então, quando jejuares, lava o seu rosto, penteie o seu cabelo e fique com um ar de que tudo está normal, de que sua vida está normal. Para não pereceres, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto, e ao teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. A recompensa de quem está em jejum, de quem está em consagração, é de Deus. Não é de alguém que vai nos elogiar, mas a recompensa ela virá de Deus. Deus retribuirá a nós quando nós buscamos a Ele em oração e jejum. E há situações que nós precisamos, além de orar, com uma oração inteligente, como nós discorremos aqui, além de nós orarmos uma oração inteligente, nós precisamos fazer jejum. O que Jesus disse para os discípulos quando chegaram para Jesus? Olha, alguém chegou para Jesus, olha, meu filho está endemoniado e os teus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus disse, olha, há demônios que só saem com o jejum e oração. A casta de demônio que só sai em jejum e oração. Há problemas na nossa vida que nós só vamos conseguir resolver quando nós entrarmos em um período de consagração, em jejum e oração diante de Deus. Aí nós vamos ter uma oração com mais substância e mais intimidade, e o nosso coração vai estar quebrantado. O jejum é para quebrantar o nosso coração, não é martirizar, não é sacrifício, passar fome
para Deus ter piedade de mim. Não. O jejum é onde o seu estômago vai estar vazio e você vai ter condições de concentrar-se muito mais naquilo que você está fazendo. E você concentrando muito mais, você vai fazer aquilo com muito mais veemência, com muito mais inteligência, e o Senhor Deus vai estar te ouvindo aquilo que você está pedindo, e o seu coração vai estar sendo quebrantado. E às vezes nós fazemos um jejum, fazemos 2, fazemos 3, e às vezes vários dias. Eu já cheguei a fazer, não estou aqui me gabando, mas há períodos da minha vida que eu tive que fazer 3 dias de jejum seguidos, quebrantando-me diante de Deus, pedindo uma direção, pedindo orientação para tomar uma decisão. Se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias, quando precisava ir reconstruir a cidade dos seus pais, antes ele precisava falar com o rei. Para que ele pudesse falar com o rei, ele entrou num período de jejum e oração. Veja bem que ele não orou, não fez jejum para ir reconstruir a cidade dos seus pais, que era Jerusalém. Mas ele orou e jejuou para falar com o rei, para que o coração do rei fosse quebrantado. E quando ele chegou até o rei deu cartas para que ele fosse até Jerusalém para reconstruir a cidade. Então, há decisões que nós vamos tomar, nós precisamos deste período a sós com Deus. Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto ao nosso Pai. Quando fala orar, entrar no seu quarto e fechar a sua porta, não quer dizer que você não possa orar em público. Não quer dizer isso, você pode orar em público. Agora, você não pode orar em público com a intenção de mostrar para os outros. Se você orar em público com a intenção de mostrar aos outros, você vai estar fazendo como os hipócritas. Veja bem o que diz, voltando aqui, Mateus 6, no verso 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, vírgula, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Entendeu? É para serem vistos pelos homens. Tudo que nós fazemos a Deus, nós não podemos fazer para receber likes. Hoje está um perigo. Com essa internet, com essa situação a qual nós usamos, muita gente vem aqui para receber likes, para receber elogios. E aqui nos ensina que quando nós fizermos um trabalho para o Senhor, nós não devemos fazer para receber elogios. Quando nós vamos dar uma cesta básica para alguém, quando nós vamos atender alguém que está aflito, nós não temos que tirar fotos e pôr aqui na internet, pelo amor de Deus. E o que nós vemos hoje? Às vezes as pessoas dão algo para alguém e postam aqui na internet e humilha aquela pessoa além de tudo. Nós precisamos fazer algo entre nós e Deus. E se for com alguém, uma ajuda que nós damos para alguém, entre nós e aquela pessoa. Nós não temos que tocar o trombone para que toda a gente veja e nos aplaudam porque nós fizemos algo importante para alguém que estava necessitado e a cidade inteira saiba, olha, o pastor Ananias fez algo que merece aplausos. Não, nós não podemos fazer isso, porque se assim fizermos, nós estamos sendo como os hipócritas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, quando nós vivemos uma vida de santificação, uma vida de santidade, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós procuramos nos corrigir a cada dia, isso tudo tem que ser para a glória de Deus. Nunca devemos fazer para receber aplausos dos homens. A vida cristã é uma vida de intimidade com Deus. Os homens vão nos ver, mas nós não estamos fazendo para que eles vejam. Os homens vão ver o trabalho que nós fizemos, mas nós não fizemos para que eles vejam, nós fizemos para a glória de Deus. Portanto, aqui nós vemos que na oração do Pai Nosso, ele nos ensina de uma forma clara, inteligente, sem vãs repetições, sem querer aparecer para ninguém, sem querer receber galardão de ninguém, sem querer receber elogios, ele nos ensina como orar. Você sabia que até mesmo na oração, há pessoas que é hipócrita, ele ora
com as orações mais belas, ele procura palavras bonitas para orar diante de Deus, para que as pessoas possam dizer, como ele ora bonito. Ele já perdeu tudo que ele tinha para ganhar com Deus. E se nós precisamos ganhar alguma coisa, é com Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. O teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E que ele diz aqui, e não useis de vãs repetições, ou seja, não vamos ficar repetindo a mesma oração ao mesmo tempo, porque Ele sabe o que vai no nosso coração. Então, este modelo é um modelo de oração, a oração do Pai Nosso é um modelo para que nós possamos orar baseado no que aqui está. Pastor, é pecado orar o Pai Nosso? Não é pecado orar o Pai Nosso. Mas se você for orar o Pai Nosso sempre, você está deixando de ser inteligente. Você está deixando de falar tantas coisas que você queria falar para Deus e você não está falando. Você está repetindo uma oração, um modelo de oração que Ele nos ensinou, e você não está chegando diante dele e se expondo aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. E além disso, ele diz para nós não usarmos de vãs repetições. Então não vamos ficar macetando a mesma coisa. Vamos usar da nossa inteligência para orar, para falar com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai ficar muito mais feliz de nós usarmos do nosso raciocínio, da nossa inteligência, do nosso QI para falar com Ele. Porque nós vamos conseguir expor. E há muitas coisas para nós orarmos. Esses dias eu estava ensinando os meus filhos a orarem. E eu dizia para eles, vocês não podem orar só, Senhor Deus, muito obrigado por isso, por aquilo que o Senhor fez, amém. Muito obrigado pelo pão, pela comida, amém. Muito obrigado. Não, nós não podemos ser breves na oração. Nós precisamos orar com inteligência. E há muitas coisas para nós orarmos hoje. Há uma situação grave na guerra na Ucrânia. São os nossos iguais, nós precisamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles. Há situações da nossa família que nós precisamos orar. Há situações do nosso trabalho que nós precisamos orar. Há situações de um nosso vizinho, algum problema que nós precisamos orar. A nossa cidade, precisamos orar pelo nosso prefeito. A Bíblia manda nós orarmos para os nossos governantes para que haja paz na cidade. Então nós precisamos orar. Quantas coisas há para nós pedirmos a Deus? Senhor, abençoa o nosso prefeito. Senhor, abençoa o nosso governante. Dá inteligência. Meu Deus, tira a corrupção do nosso país. E assim por diante. Há muitas formas, há muitas coisas para nós pedirmos a Deus e nos humilharmos diante de Deus. Reconhecer o nosso pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. Tu sabes que eu sou um pecador. Eu preciso da tua graça. Essa é uma oração que nós temos que fazer constantemente. Eu reconheço que sou um pecador, preciso do teu perdão. E além de nós orarmos, é fugir do pecado, é evitar o pecado. Não adianta eu orar hoje pedindo para que o Senhor me perdoe o meu pecado, e amanhã eu estou diante dele, abraçado com ele, amando ele o pecado, adorando o pecado, vivenciando o pecado. Aí a minha oração foi por água abaixo, porque eu orei, mas não vigiei. É por isso que a Bíblia diz, vigiai e depois orai. Então nós temos que vigiar a nós mesmos, olhar para nós mesmos. Porque, queridos, a tendência do ser humano é pecar. Isso é muito fácil. O ser humano tem uma habilidade muito grande para o pecado. E ele tem uma dificuldade grande para se aproximar de Deus, para ter uma vida de santificação, uma vida de pureza. Isso é uma dificuldade, é a luta do espírito contra a carne, que a palavra de Deus nos ensina muito bem em Efésios. Nós precisamos aprender a lutar contra o pecado. Há um texto que eu não me recordo agora exatamente onde está, mas diz o seguinte, até hoje não lutastes contra o pecado até o sangue. Ou seja, a guerra contra o pecado não foi até a última instância. Nós pedimos perdão do pecado, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa aquele pecado que eu cometi hoje, mas amanhã ele está à nossa porta e nós abrimos a porta e ele entra, está fazendo parte da nossa vida novamente. Ou seja, não está havendo mudança na nossa vida. É preciso que haja observância da palavra de Deus para que haja crescimento em nossas vidas. Deixar de ser menos religiosos, deixar de ser fariseus, deixar de ser hipócritas e ser mais humildes na presença de Deus, nos prostrando diante dele
reconhecendo o quanto nós somos pecadores. E pecado e pecadores nós somos mesmo. Não tem jeito, nós fomos gerados do pecado. Por isso que Davi diz: em pecado concebeu a minha mãe. Não existe esse ser que diz: não, eu sou bonzinho, eu sou religioso, eu vou aos cultos, eu vou à missa, eu vou aqui, eu vou ali, faço tudo direitinho. Eu não preciso estar assim pedindo perdão dos meus pecados. Todos nós somos pecadores. Seja o pastor, seja o bispo, seja o papa, todos nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Todos nós. É por isso que lá em João nós vemos Nicodemos chegando até Jesus e perguntando para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: ó, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento o que é? É reconhecer, eu reconhecer diante de Deus que eu sou miserável, que eu sou pecador e passar a viver nos moldes os quais Jesus nos deixou como exemplo. Principalmente aqui um deles é a oração, para nós possamos aprender como orar, como chegar diante de Deus, como clamar diante de Deus. E aí a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O clamor nem sempre são gritos. As pessoas às vezes querem gritar para que todo mundo ouça. Não, o clamor às vezes é parte mais da alma. Às vezes a sua alma está clamando diante de Deus. Você já passou por aflições que você não consegue expressar, não consegue sequer soltar lágrimas, mas a sua alma está clamando diante de Deus. É este clamor da alma que Deus quer ouvir. Este clamor da alma que Deus está atento a ouvir e acolher do nosso coração. Nesse período, uns dias atrás, eu levantei-me de madrugada com o desejo de interceder pelo meu filho. E eu fiz uma oração que não fui eu quem fiz, eu fui levado pelo Espírito Santo a orar de uma forma que eu fiquei tão tranquilo. Eu reconheci que Deus, eu percebi que Deus ouviu aquela oração, que Deus acolheu aquela oração e nos atendeu. Então, há momentos que você ora com integridade. Não é aquela oração por hábito, por vício, mas orar com integridade. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós perdoamos os nossos malfeitores, aqueles que fizeram por nós, que nos ofenderam, quando nós reconhecemos que nós nada somos, quando nós procuramos viver uma vida entre nós e Deus íntegra, uma vida de santificação, de oração, de jejum, às vezes precisamos, o Senhor Deus estará sempre ouvindo a nossa oração. E é isso que eu queria deixar com você, esta pequena palavra, mas poderosa porque ela é de Deus. Simples na forma de expressar, mas poderosa porque é de Deus. Eu quero deixar para o seu coração, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Ore, fale com Deus. Se você não ouviu esta palavra na íntegra, eu vou deixar aqui gravado para que você possa ouvir e fazer assim. Seguir os passos que a oração do Pai Nosso nos ensina para que nós possamos falar com Deus. E eu quero orar com você. Falando em oração, eu quero orar para que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Querido Deus, neste momento, Senhor, eu quero reconhecer como tenho reconhecido o meu pecado e os meus pecados. Tu sabes que sou pecador, que sou falho, mas neste momento eu quero interceder também por aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão ainda nos assistir. Que a tua palavra seja e venha de encontro a essas pessoas e que elas possam, Senhor Jesus, compreender a tua palavra. Que nós possamos viver uma vida que agrade a ti a cada dia. Que nós possamos, Senhor, entender que nós precisamos dialogar contigo, conversar contigo, falar contigo, apresentar diante de ti o nosso louvor, a nossa adoração e também as nossas queixas. Nós precisamos disso. E por isso eu coloco em tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que hão de assistir esta live, que o teu nome seja glorificado e que o teu nome seja exaltado através deste momento, que possa marcar o coração de alguém, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, as famílias com problemas,
filhos nas drogas, filhos na bebedeira, maridos enveredados no álcool. Meu Deus amado, famílias perturbadas, precisando da tua paz. Meu Deus, alcança essas famílias, ó Pai. Meu Deus, famílias necessitadas, carentes, em um país que nós estamos vivendo com muita dificuldade. Supra a necessidade do teu povo. Levanta, Senhor Jesus, os ricos para que possam abençoar os mais pobres, para que possa haver uma junção, uma unidade neste momento de tribulação, Senhor, que os mais favorecidos possam abençoar os menos favorecidos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém. Querido, Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma noite de paz, uma noite de descanso. Em nome de Jesus.